O incêndio que atingiu o Parque Nacional da Bocaina, em Bananal, está agora em 2 propriedades rurais do município. Segundo a Associação de Moradores do Vale da Bocaina, as fazendas São Francisco e Campinho foram atingidas pelo fogo. 25 voluntários realizam o combate às chamas para impedir que elas atinjam a estação ecológica de Bananal, local que conta com vegetação nativa da Mata Atlântica. Também há pontos de queimadas em áreas ao lado da rodovia Sebastião Diniz de Moraes, a SP 247, conhecida como Estrada da Bocaina. Essas imagens são de hoje. Desde a última terça-feira, cerca de 600 dos 1.400 hectares do parque foram destruídos pelas chamas. A área equivale a pelo menos 700 campos de futebol. Equipes do Corpo de Bombeiros também realizam o combate. Outras 2 queimadas seguem sendo combatidas em Paraibuna, na Vila Camargo, e no São Judas Tadeu, bairro próximo à rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. Vamos agora à previsão do tempo para o final de semana. O sábado foi de muito calor, com máximas de 25 graus na Serra da Mantiqueira. Já no domingo, terá aumento de nebulosidade em toda a região. No Vale do Paraíba, por exemplo, domingo amanhece quente, mas à tarde há risco de pancadas de chuva isoladas. Apesar disso, as temperaturas não terão mudanças significativas e as máximas devem superar os 30 graus. No litoral norte também, o domingo será de aumento de nuvens e mudança na direção dos ventos a partir da tarde. Apesar disso, máximas de 33 graus. Ubatuba também segue com tempo quente, mas amanhã as máximas já não sobem tanto. Na quinta-feira, nós comemoramos o Dia da Árvore no Brasil. Mas será que nós temos mesmo que comemorar? Aqui no estúdio, para a entrevista deste sábado, eu recebo Néia Castro, que é engenheira florestal e professora da FARO, a Faculdade de Roseira. Obrigado pela presença, professora. Boa noite. Boa noite. Professora, eu queria começar falando das queimadas. A gente viu agora aí na reportagem, já tivemos o Horto de Campos do Jordão atingido, agora a região da Bocaina, em Bananal. São centenas de hectares destruídos pelo fogo. Isso um dia ainda pode ser recuperado? As florestas, elas por si só, se o homem não tivesse nenhuma intervenção, né, negativa, ela tem uma coisa chamada resiliência. Então, a partir de 30, 40, 50 anos, ela pode recuperar. Mas como a gente vê que o homem, ele coloca esses incêndios, é criminoso, eu acho que isso é muito difícil. E é muito difícil voltar ao que era antes, né? Isso, caso venha a acontecer, são décadas. São décadas e mais décadas. Não é uma coisa rápida. Não Ou seja, é um prejuízo, a gente está num ano de grandes queimadas. É um prejuízo irreparável para o meio ambiente, é isso? É um prejuízo irreparável, ainda mais que essas florestas elas não vão ficar ali intactas para ter essa resiliência. Então, isso só aconteceria se o homem não fizesse novas intervenções negativas, né, que é caça, queimada. Então, eu diria que é quase impossível ela voltar a seu estado natural. Agora, a região é cercada por fragmentos de Mata Atlântica, tem reservas na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira. Qual que é a importância de se reservar esse pouco de Mata Atlântica que sobrou no Brasil, que está na região? Isso é importantíssimo, principalmente porque o Brasil é um país rico nessa biodiversidade, principalmente se tratando de florestas, né? E essa importância, as florestas, ela tem importância tanto para a manutenção do clima, para manutenção dos recursos hídricos. Então, elas têm uma série de importâncias que vai desde econômicos até ambientais, né, para o sequestro de carbono. Então, são inúmeras vantagens, né, que essa floresta tem, que essa vegetação tem, não só para o ser humano, mas para aquela fauna que vive ali. Porque quando a gente fala em componentes florestais, a gente esquece das espécies herbáceas, das espécies da fauna, né, desde um micro-organismo até um animal de nível superior, né, que seriam os mamíferos, os de grande porte. Então, ali é a residência, é o local que vivem esses animais. Então, se destruindo a floresta, está também se destruindo a fauna. O Grupo Bandeirantes, há 14 anos, realiza o projeto Rio Vivo, um projeto de conservação do meio ambiente com foco no Rio Paraíba do Sul. E as árvores estão
diretamente ligados à preservação do rio. Tanto a questão de mata ciliar, quanto a questão das reservas de mata para se recolher a água que vai para o rio. Fala um pouquinho para a gente dessa importância. Então, as florestas, eu costumo dizer que ela é como se fosse um guarda-chuva, né? Ela tem a função de amortecer essa água, né, que se precipita, que chove, ela vai pelas folhas até atingir o caule e até atingir o solo e ajudar nessa infiltração. Se você desmata, você retira essa vegetação, o que acontece? Essa água ela vai cair diretamente no solo e vai acontecer o que a gente conhece como o processo de erosão, de assoreamento dos rios. Então, a floresta ela está diretamente relacionada aos recursos hídricos. A floresta ela preserva esse recurso hídrico. Se nós desmatarmos, o que vai acontecer? Provavelmente o recurso hídrico também vai acabar. E isso não é a curto prazo, isso é a longo prazo. E isso a gente consegue perceber aqui na nossa região, que era uma região coberta por Mata Atlântica. Hoje, né, vamos dizer, os pessimistas falam que tem 5%, os otimistas falam que tem 8%. É pouco de qualquer maneira. É pouco de qualquer Agora, maneira. para a gente fechar, professora, a gente sabe que a senhora realiza atividades relacionadas à recuperação de áreas degradadas, o que é muito importante, matas ciliares, nascentes. É um trabalho que deve ser incessante, principalmente pelos poderes públicos? Sim, né? Porque assim, essas unidades de conservação que estão sendo queimadas, quem cria unidades de conservação é o poder público, seja da esfera municipal, estadual ou federal. Então, o poder público, ele é responsável pela criação dessas unidades de conservação e pela preservação também desses ecossistemas. E é o papel da população cobrar a qualidade de vida. Eu queria agradecer a professora Neia Castro, engenheira florestal. Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. A gente segue com o Band Cidade, ainda falando em árvore, porque é uma exposição curiosa em um shopping de São José dos Campos que surpreende os visitantes com tecnologia e conhecimento. Com um tablet nas mãos, as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a utilização da celulose, boa parte dela produzida pela Fibre, aqui no Vale do Paraíba. Se eu te disser que para fabricar uma raquete de tênis é usada a fibra da celulose, você acredita? E sabia que, além disso, no futuro, esse mesmo componente pode estar nos cosméticos e na maquiagem? Pois essas e outras curiosidades sobre a principal matéria-prima para o papel estão nesta casa cenográfica em um shopping de São José dos Campos. A residência, bem no meio da praça de eventos, chamou a atenção de muita gente. Eu achei interessante conhecer essa técnica e saber mais sobre a celulose, né? Que eu não sabia, não tinha tanta proximidade com ela. Quem entra na casa recebe um tablet e, conforme a pessoa vai caminhando pelos cômodos, enxerga essas plaquinhas que são os QR Codes. Aqui, por exemplo, a gente tem o papel de parede do quarto. Aí é só apontar o tablet para o código e aparecem todas as informações sobre como a celulose está presente nele. A Alice e a filha Ana Júlia, de 11 anos, se divertiram passeando pelos cômodos. A menina ficou tão encantada com a realidade aumentada que comandou o tablet o tempo todo. Depois ainda participou de uma oficina de origamis. Eu sabia que era da celulose, os papéis, porém o que eu achei interessante são os produtos que eles oferecem hoje. A parte dos cosméticos que ela estava mostrando, achei super interessante. Depois do tour por todos os cômodos, o visitante ainda pode participar de um jogo interativo para testar os conhecimentos. O game é disponível em uma tela touchscreen e para a Nádia foi a melhor maneira de encerrar o passeio. E a gente sempre volta um pouquinho, né, nas diversões na criança e a gente gosta de ver como a forma de aprendizado está em tudo, né, até na brincadeira. Dá para voltar a ser criança um pouquinho? Ah, sempre dá. A exposição idealizada pela Fibra funciona das 10 da manhã às 10 da noite no Vale Sul Shopping. Já amanhã, domingo, vai até às 8 da noite. A entrada é gratuita até o dia 27 deste mês. Depois do intervalo, amanhã é dia de circuito Band Saúde em São José dos Campos, hein? O Band Cidade volta em instantes, agora 7h09.